E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre as mudanças que nós estamos vivendo nesses últimos tempos e como os falsos profetas estão se aproveitando disso para enganar as pessoas, para desviá-las do foco que é Jesus Cristo. Principalmente aqui no YouTube, isso tem acontecido com muita frequência e talvez você está sendo enganado aí por alguns YouTubers e por isso eu vou te mostrar como você pode identificar um falso profeta e não ser influenciado por ele, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, eu quero trazer mensagens de fé, mensagens do dia a dia, tudo para te fortalecer na caminhada, ok? Então venha caminhar junto comigo e tamo junto, vamos lá. Irmãos, o que eu tenho percebido, né? Que sempre existiu falso profeta na história, você já sabe disso, a Bíblia deixa isso muito claro, né? Desde os primeiros livros da Bíblia até Apocalipse, o próprio Deus ele se preocupa muito em nos alertar sobre quem seriam essas pessoas, o que elas tentariam fazer conosco, principalmente no fim dos tempos, e como nós poderíamos descobrir se eles estão falando da parte de Deus ou se realmente são falsos profetas. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, infelizmente, ele atraiu muito a presença dessas pessoas na internet. Eu sei que a internet em si é uma ferramenta muito boa, pode ser uma bênção. Através dela nós podemos alcançar pessoas que a gente nem imagina. Aqui no meu canal, por exemplo, eu atinjo pessoas fora do Brasil, pessoas que eu jamais conseguiria alcançá-las. Mas através da internet, de você compartilhar esses vídeos, o evangelho tem sido pregado, graças a Deus. Mas também na internet existem muitas formas de você enganar as pessoas, de você praticar o engano. E o que eu tenho visto, irmãos, é que esses falsos profetas, eles têm se aproveitado bastante desse tempo de mudança, do medo que as pessoas estão, e eles estão aprimorando os seus métodos para enganar as pessoas. Então eles se baseiam principalmente em dois comportamentos das pessoas para eles se promoverem, para eles conseguirem entrar na mente delas e manipulá-las, né? Eles usam os momentos de crise, principalmente na área financeira, que todos nós já sabemos, e eles também aproveitam do medo das pessoas, principalmente relacionado a coisas espirituais, ao misticismo. E então eles usam desses artifícios, né, para prender a pessoa e manipulá-la, fazendo tudo o que eles pedirem, o que eles desejam. E hoje em dia, irmãos, essas duas coisas estão muito fortes. Primeiro porque muita gente perdeu o emprego, tem muita gente endividada, muita gente passando necessidade, uma crise financeira. Os preços das coisas só aumentam e as pessoas elas ficam vulneráveis. As pessoas elas ficam em busca de um milagre, elas ficam querendo uma solução, obviamente. E aí que surge esse tipo de pessoa que fazem promessas mirabolosas. Eles dizem que se a pessoa fizer tal coisa, que se a pessoa ela entregar tudo que tem, ela vai ser abençoada, né? Isso geralmente acontecia sempre nas igrejas, mas agora no YouTube isso também tem acontecido. Então nós devemos ficar muito atento com isso, porque é muito fácil você acreditar em algo, né? Você se apegar a algo quando você está sensível, você está passando por um momento difícil. Então entenda uma coisa, irmãos, crises financeiras sempre acontecem em ciclos, né? Sempre tem um momento em que a coisa fica ruim, depois dá uma estabilizada e aí volta a crescer. E é aí que os falsos profetas se aproveitam desse ciclo econômico, né, natural, para pegar as pessoas naquele momento em que tudo estiver ruim. E eles então começam a profetizar, eles começam a fazer campanhas, geralmente para manipular as pessoas a doar algum dinheiro. E agora tem o Pix, né? O Pix é muito fácil, você vai lá, só faz esse Pix e a pessoa quando vê ela mal percebe que ela foi enganada. Então, eles fazem promessas que a pessoa logo vai sair dessa crise, tudo vai melhorar, mas eles não mostram que muito também depende do ser humano, né? Não podemos colocar tudo nas mãos de Deus e não fazermos a nossa parte. E como a pessoa não sabe como esse ciclo acontece, né? De que hoje as coisas estão ruins, mas com o tempo vão melhorando, a tendência é se estabilizar novamente, elas começam a acreditar nessas pessoas e como parece que, né, a profecia começou a dar certo, elas ficam mais presas ainda a essas pessoas. E outra coisa que a pandemia trouxe foi o medo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas, preocupadas, porque é tanta notícia ruim que a gente vê, irmãos, nos jornais, nas redes sociais. Então todo mundo tem hoje um parente
tem um amigo, alguém conhecido que foi internado por causa da Covid ou porque ficou desempregado e hoje está passando muita dificuldade, muita necessidade. E talvez você já passou por isso, você está passando, né? Com isso você tem a impressão de que a qualquer momento vai acontecer uma nova catástrofe. E é aí que nós devemos tomar muito cuidado, porque é fácil você acreditar nessas profecias de tragédias, profecias onde vai haver muita morte, muito sangue derramado, e infelizmente isso tem se alastrado aqui no YouTube. Muitas pessoas só profetizam derrota, só profetizam tragédia. Por exemplo, se alguém há 3 anos atrás falasse que algo muito ruim iria acontecer no mundo todo e que milhões de pessoas iriam morrer, as pessoas ficariam desempregadas, passariam fome, irmãos, isso seria muito difícil de acreditar, não é verdade? Mas parece que agora qualquer coisa é possível de acontecer, porque nós vimos com os nossos olhos que realmente o mundo parou, tanta coisa mudou para todos nós. E é aí, irmãos, que eu comecei a observar que a pregação do Evangelho tem sido escassa. Muita gente está voltando para esse sensacionalismo, pregação de falsas profecias, principalmente não baseadas na palavra de Deus. Essas pessoas estão falando coisas que não têm nada a ver, mas que ao mesmo tempo elas estão crescendo porque as pessoas estão desesperadas, como eu disse, procurando algo no qual elas têm que se apegar. E aí é que as pessoas elas são enganadas. Eu me lembro, irmãos, que no ano passado, logo que a pandemia começou, uma daquelas profecias, né, que ficaram muito conhecidas e em vários lugares aqui no YouTube o pessoal começou a compartilhar, comentar, era daquela profecia em que haveria 3 dias de trevas sobre a terra. As pessoas deveriam ficar em casas e elas nem deviam abrir a porta, porque se elas abrissem a porta, o mal iria entrar. Os demônios iriam invadir as ruas, eles iriam acabar com tudo e eles iriam colocar muito medo e destruição durante todos esses 3 dias. Mas aquela era uma falsa profecia e com certeza não se cumpriu, né, como eu havia predito. E isso na verdade é fácil, porque não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Mas o que acontece? As pessoas ficaram morrendo de medo, as pessoas ficaram em pânico, ficaram desesperadas e isso, irmãos, isso é muito prejudicial, porque tem pessoas que têm pressão alta, tem pessoas que podem ir para o hospital por causa de uma notícia dessas. Então, essas falsas profecias, elas geram principalmente 2 problemas. O primeiro é que ela faz a pessoa que é cristã parecer ridícula diante dos seus parentes, porque ninguém com essas notícias, com esse tipo de sensacionalismo, vai se converter. Não é isso que muda a vida de uma pessoa. E é o que acontece, o evangelho vai caindo em descrédito. As pessoas não acreditam mais, porque cada hora é uma data, né, para Jesus voltar, cada hora vai acontecer uma coisa, e aí não acontece, vai se perdendo o crédito. E a segunda coisa que eu vejo que é muito prejudicial, é que faz com que essa mesma pessoa, né, que acredita nessas profecias, nessas falsas profecias, elas não vão acreditando mais na palavra de Deus. E muitas vezes é algo muito sutil. E aí nós vemos o quanto o inimigo é astuto, o quanto o inimigo ele usa dessas pessoas, né, que não têm o temor de Deus e falam coisas que Deus não disse. Ele usa essas pessoas justamente isso, para trazer um engano, para trazer mentira, o descrédito, né? E tem até pessoa, irmãos, que fica com raiva de Deus, acha que Deus é culpado, mas não foi Deus que falou aquilo, porque tudo que Deus fala se cumpre. Então o problema é a pessoa que ela falou da boca para fora, né? E ela foi usada pelo inimigo sem ela perceber. Então sempre quando você for falar alguma coisa, ore bastante, peça confirmação a Deus, veja se está de acordo com a palavra, se não é uma emoção, né? Tem muita gente que grava vídeo aí falando que sonhou com a volta de Jesus, que eu também já sonhei muitas vezes. É lógico, a gente está nessa expectativa, né? E obviamente a gente pode ter sonhos, mas também pode ser uma revelação de Deus. Então você tem que ter muito discernimento do Senhor, amém? E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, como eu posso me proteger dessas falsas profecias? Olha, irmãos, a Bíblia ela apresenta para nós algumas respostas para isso. A primeira coisa que a Bíblia mostra é que um falso profeta ele vai trazer mensagens que não se cumprem. A falsa profecia, ela não se cumpre. Então, eu quero ler com você uma passagem que está em Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 21 e o 22. Preste atenção no que ela diz. Vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor.
Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Olha isso, irmãos. Uma coisa que é muito comum nesses falsos profetas é que eles fazem várias previsões, muitas vezes genéricas, né? E com isso, existem muitas possibilidades daquilo se cumprir, bater com algum acontecimento. Por exemplo, tem muito vídeo que as pessoas colocam assim, vai acontecer algo terrível no Brasil, algo terrível vai chegar no mundo todo, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão passar fome. Infelizmente, irmãos, o caminho que esse mundo está tomando vai trazer tudo isso, né? Se continuar o comércio fechado, se continuar essa crise financeira, é lógico que vai surgir tudo isso. Então, uma profecia dessa, ela serve para qualquer época. Ela é uma profecia genérica, né? E algumas vezes eles falam coisas óbvias que acabam acertando. E a nossa mente, ela tem a tendência de apagar as coisas que não aconteceram e ela se lembra somente daquilo que aconteceu. E aí parece que esses profetas só acertam. É a mesma coisa de você acreditar em horóscopo, por exemplo. A pessoa lê aquilo ali todo dia, ela vê coisas a respeito da sua vida. É lógico, muitas das coisas elas vão acontecer, mas a maioria não acontece. E aí a pessoa, ela não se lembra daquilo que não aconteceu, porque ela está tão focada, tão predisposta a acreditar, né, naquilo ali, que quando acontece, ela se lembra somente daquilo que aconteceu e ela esquece e ignora todas as outras. Então esses falsos profetas sabem que a mente do ser humano funciona assim. E é por isso que eles não têm medo de ficar profetizando. Eles vão tentando. Uma hora dá certo, né? E aí, se não acontece, eles sabem que a pessoa logo vai esquecer daquilo e que aquilo não vai afetar muita coisa. A pessoa não vai deixar de seguir aquela pessoa. E como nós lemos nesse versículo de Deuteronômio, o Senhor ele diz para nós não acreditarmos nessas pessoas e nem termos medo do que elas dizem. Porque o cristão ele não tem que ter medo, o cristão ele confia na palavra do Senhor. Irmãos, uma só profecia que não dê certo já é suficiente, porque Deus não erra nunca, entendeu? Deus nunca falhou, Deus nunca vai falhar. As profecias do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras. Agora, olha só esse outro texto da Bíblia que nos mostra um segundo ponto que nós devemos tomar muito cuidado quando o assunto são falsos profetas. Está lá em Deuteronômio também, no capítulo 13. Preste muita atenção. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Amém? Olha isso, irmãos. Isso aqui é muito sério. Esse texto aqui está mostrando que existem sim algumas situações em que aquilo que o falso profeta disse se cumpre. Então, esse falso profeta consegue prever algo porque o diabo conhece também do ser humano. O diabo não consegue prever o futuro, é verdade, mas ele consegue prever as coisas. Então, o que acontece? Satanás coloca um sonho ou então ele coloca uma visão na mente desse falso profeta e então esse homem começa a adivinhar. Ele começa realmente a acertar alguma coisa. Mas essa mensagem que ele está trazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Então ele distorce a Bíblia, ele fala heresias, ele leva as pessoas a terem ideias erradas a respeito de Deus e ele faz com que as pessoas se esfriem espiritualmente. Eu me lembro que uma vez veio uma moça aqui na nossa cidade, irmãos, ela enganou muita gente, no final ela levou o dinheiro de muitas pessoas e depois ela fugiu da cidade. E como que as pessoas caíram nisso? É porque as pessoas não estão apoiadas na palavra, elas não estão buscando o discernimento de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque o próprio Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. E tem uma frase muito interessante do Martim Lutero, que ele disse o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras tem que ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque não é porque aconteceu um milagre, aconteceu um prodígio que vem de Deus. Lembrando que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas.
E nós devemos então tomar cuidado com essas pessoas que têm surgido, principalmente aqui no YouTube, com os seus vídeos, em que eles fazem as pessoas cobiçarem as coisas deste mundo, só falam assim de dinheiro, só falam de prosperidade, fazendo a pessoa achar que o centro é ela, achar que tudo é voltado para ela. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de mensagem, porque irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores e nós não somos nada se não for pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Tome cuidado também com essas mensagens, que colocam medo nas pessoas, mostram que parece que os Illuminates, esse povo aí está tramando uma coisa contra nós, o anticristo, tudo isso é mais forte do que Deus e não é verdade. Tem até uma passagem da Bíblia em que o próprio Deus, ele ri, ele zomba desses poderosos do mundo, porque esses homens não são nada. Eles têm os seus tempos de glória, eles têm coisas boas nessa terra, eles desfrutam de tudo o que o dinheiro pode comprar, mas eles não compram a salvação, eles não podem ter um relacionamento com Deus. Então, nós devemos entender que Jesus é maior do que todo o poder deste mundo. Amém? Tome cuidado também com essas profecias que falam só de catástrofes, teorias da conspiração também, que levam as pessoas a ter mais medo do futuro, mais medo de viver neste mundo do que alegria, do que paz, que é o Evangelho. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. Então esse deve ser o nosso foco, viver pela fé, tendo sempre esperança e crendo no Evangelho da graça que nos trouxe a salvação. Amém? Geralmente esse tipo de pessoa também não fala do Evangelho. Eles pregam somente outras coisas e eles não falam de Jesus e da sua obra redentora, tá bom? Então, irmãos, nesse texto que nós vimos de Deuteronômio, o próprio Deus ele disse que ele vai permitir esse tipo de pessoa até mesmo para nos testar, até mesmo para ver se nós estamos focados na palavra dele, se nós estamos obedecendo e se nós o amamos acima de tudo. Ou se nós estamos apenas correndo atrás do milagre, atrás da bênção, atrás de algum sinal. Então, irmãos, só para a gente encerrar, eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nessa pandemia nós estamos cada vez mais isolados, frequentando menos a igreja e muitos até pararam de frequentar a igreja e estão buscando aqui no YouTube, nas redes sociais, mensagens de Deus. Mas é importante que você sempre fique atento a tudo isso que eu te falei a respeito de profecias e busque conhecer mais também da palavra de Deus, busque seguir pessoas que vão te trazer um conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos pastores aí abençoados, muitas pessoas que realmente elas vão trazer um ensinamento que vai te alimentar e vai te colocar cada vez mais perto do Senhor. Amém? Eu sei que todos nós temos falhas, nós podemos errar em algum momento. Não é porque uma pessoa errou uma vez que ela não é uma pessoa de Deus, viu, irmãos? Não estou falando isso, mas eu estou querendo dizer que a pessoa de Deus, ela reconhece os seus erros, ela assume os seus erros e ela busca se consertar diante do Senhor e ela pensa duas vezes antes de cometer um erro novamente. Então, não é porque uma pessoa lê um texto também da palavra de Deus que aquilo se tornou verdadeiro. Muitas pessoas usam textos fora de contexto, para que a mensagem pareça ser mais espiritual, mais voltada para Deus, mas tudo aquilo são só armadilhas para você cair no engano. E é por isso também que é muito importante você pedir a opinião de outras pessoas, compartilhe com alguém de confiança, veja se aquilo é de Deus mesmo, antes de você sair aí compartilhando notícias que muitas vezes são falsas profecias, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora eu peço que você compartilhe. Busque se lembrar aí de 2, 3 amigos seus no WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus e continue comigo aqui todos os dias, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.